Fala galera, tema polêmico para vocês no vídeo de hoje. Vê se é polêmico ou se não é. Dom de línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo? Você acredita em batismo com o Espírito Santo? Bom, quem trouxe esse tema polêmico para a gente foi um ouvinte, a Mayara, que teve essa dúvida nos comentários e perguntou. E eu achei interessante trazer esse tema porque realmente ele é um tema polêmico, ele envolve muitas doutrinas, ele envolve escolas teológicas, e a gente vai estar botando um pouco a nossa colher nessa cambuca aí para trazer a nossa opinião sobre esse tema. E claro, à luz da Bíblia e com base bíblica, né? A gente não vai ficar falando aqui eu acho ou não acho, porque isso não rola. Se já gostou do vídeo, você segue, você curte, você comenta, você compartilha, se inscreve no nosso canalzinho para dar uma moral, fica com a gente até o final do vídeo e vambora. Bom, para estar falando sobre esse tema tão polêmico, é claro que não tem outra. A gente vai estar, como eu falei, citando a Bíblia. A gente vai ter que começar como? Joel capítulo 2, versículo 28, que é a promessa do derramamento do Espírito. E aqui eu vou estar seguindo uma ordem cronológica, para que a gente junto possa estar entendendo dentro dessa ordem cronológica, como se fosse uma criança contando um livro, uma história, um livrinho de história para uma criança. Vai ser assim que eu vou tentar colocar os versículos, como uma história, para que a gente possa estar chegando ao final da história. Amém? Joel capítulo 2, versículo 28, que diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. É uma promessa futura. Haverão dias, e naqueles dias será derramado o Espírito sobre todo servo, sobre toda serva, sobre todo jovem, sobre todo filho e sobre todo ancião. E agora a gente vai ter que entrar no DeLorean, pegar a nossa máquina do tempo e andar um pouquinho mais à frente. E vamos para Mateus, capítulo 3, versículo 11, onde a gente vai encontrar um profeta, o último profeta, na margem do Rio Jordão, batizando. E o que João Batista vai falar sobre esse tema? João Batista também quer falar. E ele fala: Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas há aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Vai dizer no original, vai dizer do fogo do Espírito Santo. Ele vos batizará no fogo do Espírito Santo. Mas vamos ficar com a nossa tradução aqui, Almeida mesmo. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ou seja, João está anunciando que a promessa está próxima. Que a promessa do Pai, feita lá em Joel, está próxima. E aqui a gente vai seguir um pouquinho mais na história. E agora nós vamos para João, capítulo 20, versículo 21, aonde João vai dizer: E disse-lhes então Jesus, segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Aqui ele está falando não só para os discípulos, mas para mim e para você, para a igreja. E agora começa a minha criptonita, tá? Porque esse texto aqui é uma criptonita para quem acredita em batismo com o Espírito Santo. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E agora? Viu como é que não tem esse negócio de dom de línguas? Viu como é que não tem esse negócio de batismo com o Espírito Santo? Jesus aqui foi claro. Quem aceita Jesus, quem anda com Jesus, quem já fez a sua confissão de fé, quem é discípulo dele, já tem o Espírito Santo. Ele soprou sobre mim, ele soprou sobre você, ele soprou sobre qualquer um que aceitou ele como seu único, suficiente e eterno Salvador, aquele que já congrega, já faz parte do corpo de Cristo, já se decidiu como servo do Senhor, já tem o Espírito Santo, já foi soprado sobre ele o Espírito Santo. Então não tem essa de batismo com o Espírito Santo. Bom, será que é assim? Vamos continuar a nossa história, a nossa narrativa? Vamos lá. Agora eu vou para Lucas, capítulo 24, versículo 49. E o texto bíblico vai dizer assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Eita! Ele já não tinha soprado o Espírito sobre os discípulos já não tinham recebido o Espírito Santo. Por que tem que ficar na cidade agora para ser revestido de poder? Será que batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que ter o Espírito Santo? Será?
Bom, vamos continuar a nossa narrativa aqui, a nossa ordem cronológica, para tentar chegar nesse entendimento. E agora nós vamos para Atos capítulo 1, versículo 4. Vai anotando as referências, tá? E disse-lhes, e diz o texto, estando com eles, isso Jesus, tá? Ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes a promessa do Pai. Vamos continuar o texto. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, quem recebeu o Espírito Santo, necessariamente não é batizado no Espírito Santo, mas vai receber o Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas vamos continuar a história. Porque agora a gente vai... Jesus agora vai estar subindo aos céus, vai estar sendo assunto aos céus em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, mas eu vou citar aqui o versículo 17, para não ficar muito longo o vídeo. E estes são os sinais que acompanharão aos que creem. Aqueles que estavam lá na reunião, aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Galera pentecostal, pode levantar a mão aí, presente. Chegamos na história, tava faltando a gente, né? Pois é, agora entrou a galera pentecostal, você estava falando. A galera tradicional e a galera avivada, né? Agora estamos falando com a galera pentecostal que acredita no falar em línguas. Que tem uma galera que acredita no Espírito Santo, mas não acredita no falar em línguas. Pois bem, pentecostais, estamos aqui. E agora, seguindo a nossa cronologia, nós vamos para Atos capítulo 2, versículo 1. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, ô glória, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, tem como entender esse texto de uma maneira diferente? De uma maneira pentecostal? Sim, tem como entender. Eu sei que você deve estar aí nos comentários agora digitando. Mas vamos continuar então a minha linha cronológica. Atos capítulo 2, versículo 38 vai dizer assim. Pedro vai dizer assim. Arrependa-se cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A igreja, ela surge do versículo 1 ao 4, e no 38 já está falando do dom do Espírito Santo. E eu não creio que Pedro está falando aqui só sobre falar em línguas, porque a igreja já nasce com os dons espirituais. O derramamento do Espírito e dos dons acontece naquele momento. Porque tudo isso, na verdade, é aquele momento. Pedro pregou, as almas aceitaram a Jesus Cristo, foram batizadas e receberam o dom do Espírito Santo. Mas vamos continuar aqui a narrativa, porque agora a gente vai para Atos capítulo 4, versículo 31. Será que é o que eu estou falando mesmo? Vamos lá. E tendo eles orado, nós estamos falando aqui da igreja, tá? Tremeu todo lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. E olha que o texto fala, todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui eu já não estou mais falando de Atos capítulo 2, versículo 4. Aqui eu já estou falando agora de Atos capítulo 4, versículo 1, onde todos foram cheios do Espírito Santo. E eu continuo. Atos capítulo 6, versículo 3, a nomeação dos diáconos. E o que o texto vai dizer? Escolham para a gente 7 varões de boa reputação, de sabedoria e cheios do Espírito Santo. A igreja gosta desse negócio de cheio do Espírito Santo. Até para ser diácono, um dos requisitos é ser cheio do Espírito Santo. E não se engane, ser cheio do Espírito Santo, que eu me faça entender, eu estou querendo dizer batizado no Espírito Santo. Essa altura do campeonato, aqui no texto já está claro. Cheio do Espírito Santo é batizado no Espírito Santo. Mas tem dúvida? Dá para argumentar? Então vamos continuar, porque eu não acabei minha munição não. Ainda tenho munição aqui, tá? Então vamos lá. Que agora eu vou fazer um hat-trick, tá? Eu vou fazer um hat-trick agora, eu vou começar agora. Na verdade, eu já estou com um, que foi Atos capítulo 2.
aonde foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas. E eu aqui vou botar minha posição. Para mim, dom de línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu defendo essa posição. E eu tenho um hat-trick para isso. Já fiz o meu primeiro em Atos 2, agora eu vou para Atos 10 fazer o meu segundo. Pedro vai lá para a casa de Cornélio. A igreja já está funcionando, a igreja já está trabalhando lá na Jerusalém, mas agora Pedro vai para a casa de Cornélio. E o que o texto vai dizer? Atos capítulo 10, versículo 44. Enquanto ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Galera do reteté, tem que ter palavra, tá? É só pular, rodar, para lá e para cá não, tem que ter palavra. Mas continuando. E os crentes da circuncisão que vieram com Pedro maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. 2-0 para mim. Porque tem muita gente que, apesar de crer no batismo com o Espírito Santo, ela não crê que dom de língua seja evidência com o batismo do Espírito Santo. Então eu queria dizer não um só, nem dois, mas 3 textos que corroboram que sim, dom de línguas é evidência com o batismo do Espírito Santo. E vamos para o terceiro. E esse texto ele é muito importante em toda a base pentecostal. Atos capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, atravessando as regiões mais altas, chegou em Efésios e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Porque parece que Paulo gosta de um reteté. Paulo gosta de uma igreja avivada, hein? Paulo gosta do movimento pentecostal. Mas, para surpresa de Paulo, responderam: não, nem sequer ouvimos que haja o Espírito Santo. Ué, tem igreja assim? E Paulo ficou surpreso. E que fosses batizado, então? E eles responderam: no batismo de João. Pois é, tem muita igreja aí que só está batizando no batismo de João, tá? Tem muita igreja que não está batizando em outros batismos, não, só no de João. E Paulo não vai concordar com essas igrejas, não, porque Paulo vai dizer. E Paulo respondeu: João administrou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir, isto é, Jesus. E quando ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. E havendo Paulo imposto as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Aí está o meu hat-trick. Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E olha que a igreja começou a evoluir, agora até estão profetizando, hein? Antes era batizado o Espírito Santo e falavam em línguas, agora já estão até profetizando. Já estão em outro patamar. E aqui vem o meu hat-trick para aquela galera que diz que dom de língua não é evidência com batismo com o Espírito Santo. Mas eu sei que essa mesma galera deve estar agora freneticamente nos comentários digitando: dom de línguas não é evidência com batismo com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo são os frutos do Espírito. Pois é, tem uma galera aí uma galera carismática que crê nisso, que fruto do Espírito é evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas será que é assim? Bom, galera, eu já quero aqui me posicionar. Para mim, fruto do Espírito é fruto do Espírito. Dons espirituais são dons espirituais e a armadura de Deus é a armadura de Deus. Os 3 não estão interligados entre si. Os 3 não são requisitos um do outro. O que eu quero dizer? Você pode ter os 3, você pode ter só 2, você pode ter só um e você pode ter nenhum. Fruto do Espírito é fruto do Espírito, dons espirituais é dons espirituais, a armadura de Deus é a armadura de Deus. Você pode ter o dons espirituais e não ter o fruto. Me prova na Bíblia, te provo. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. O texto é claro. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? São dons espirituais. Em teu nome não fizemos maravilhas? Maravilha é descer fogo do céu, tá? Maravilha é abrir o mar vermelho. Maravilha é o cara não ter um braço, o braço do cara crescer. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Porque esses homens não tinham os frutos do Espírito para o arrependimento, não tinham os frutos do Espírito para uma mudança de caráter. Eles tinham os dons espirituais, mas não tinham os frutos do Espírito.
Acredito que essa seja uma exegese muito boa do texto que eu acabei de ler. Não sei se você concorda comigo. Como também você pode ter os frutos do Espírito, mas você não ter o revestimento de poder, que já falamos aqui no vídeo. Ou olha que coisa interessante, mas aí nós temos uma polêmica carismática, né? E 1 Coríntios capítulo 13, a epígrafe do texto, o amor o maior dos dons, ou algumas traduções, a supremacia do amor, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Isso não é uma prova de que os frutos do Espírito são evidência do batismo com o Espírito Santo? Não. Na verdade, é o contrário. Está mostrando que você pode ter os dons, você pode falar a língua dos homens, você pode falar a língua dos anjos, você pode profetizar, você pode falar em mistério, você pode ter revelação. Se você não tiver os frutos do Espírito, você nada vai ser. Lembrando que amor não é dom. Tem gente achando que amor é dom espiritual. Amor não é dom. Nem todos vão ter todos os dons. Então, se amor fosse dom, nem todo mundo teria amor. Amor é fruto do Espírito. E aí que o texto está mostrando que se você não buscar... É paradoxal você ter os dons e não ter o fruto. Sendo que o fruto é mais importante. 1 Coríntios 13 está mostrando isso. Sim, é o caminho que Paulo está mostrando. Se for para escolher ter dom e fruto, escolha os frutos. Mas depois busca os dons. Mas isso não quer dizer que o fruto é a verdadeira evidência do batismo com o Espírito Santo. Porque você pode ter os dons e pode não ter os frutos. Amém? E aí seja uma situação que eu não vou nem citar a Bíblia, você já viu isso na sua vida. Uma pessoa ter os frutos do Espírito, ser uma bênção na igreja, o cara ter amor, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, bondade, fidelidade. E ele ter os frutos do Espírito. Ser avivado, falar em línguas, profetizar, ter revelação, ter sonho. E aí você acha aquela menina que canta na igreja que é uma bênção, cheia da presença do Espírito Santo, ela louva, ela ministra, ela profetiza, a glória de Deus desce na igreja, a igreja sente a presença de Deus, as pessoas levantam do banco falando em mistério, tamanha a glória do Senhor. E aí você tem aquele pregador, aquele jovem ou aquele já irmão, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito de sabedoria, que prega, que profetiza. A igreja sente a presença de Deus, as pessoas levantam as mãos, as pessoas se arrependem e aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. As pessoas são batizadas no Espírito Santo diante da pregação daquele irmão. Mas o que acontece com esses dois casos? Não tem a armadura de Deus. E aí vem o primeiro dardo inflamado do maligno, que às vezes é uma fofoca, às vezes é uma decepção, às vezes é uma porta fechada, às vezes é uma desilusão amorosa, às vezes é um problema no relacionamento, às vezes é um problema financeiro, às vezes é uma vaidade, às vezes é um curso que começou a fazer, começa a sentar na roda dos escarnecedores, enfim, Satanás começa a mandar os dardos inflamados do maligno, e aquela pessoa que era uma bênção na igreja, por não ter a armadura de Deus, ela acaba saindo da presença do Senhor. Então entenderam como os três não estão interligados entre si? Bom, mas sobre batismo com o Espírito Santo, deve ter uma outra galera agora digitando aqui nos comentários, pensando que eu não estou ligado, mas eu estou, que é o polêmico, é a criptonita. Efésios capítulo 4, versículo 4. E o que o texto vai dizer sobre batismo com o Espírito Santo? Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E agora, meu Deus, agora foi em vão. Gravei o vídeo até agora e acabaram de me derrubar. Porque é um só batismo, então não tem batismo com o Espírito Santo, nem com fogo. É só o batismo das águas e acabou. Não tem esse negócio que fomos batizados num só Espírito, então acabou. Será que é dessa forma mesmo? Bom, para a gente afirmar isso, a gente tem que ler Efésios capítulo 4 na íntegra. Não pegar um texto sem contexto, mas ler na íntegra. E o que Efésios, aqui eu vou resumir, Efésios capítulo 4 está falando? Está falando de pessoas que já eram batizadas no Espírito Santo, ou seja, já foram batizados num só Espírito, mas elas estavam tendo uma dúvida de quantas vezes precisava ser batizado para ter quantos determinados dons. E Paulo vai falar, há um só batismo, mas o Espírito distribui os dons da maneira que ele quer. Então não adianta se batizar 2, 3 vezes, que o Espírito vai distribuir os dons da maneira que ele quer. É um só batismo. Não vai nem ser sequer batizado de novo. Porque o Espírito distribui.
uns para apóstolos, uns para pastores, uns para evangelistas, uns para profetas e uns para mestres ou professores. Isso que quer dizer ser batizado num só Espírito. Não é que não tem batismo no Espírito Santo. Não é que não tem 2 batismos. É que você não vai conseguir batizar 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes no Espírito para ter vários dons diferentes. Até porque quem escolhe é o Espírito. E ainda falando sobre línguas estranhas, que também é outro tema polêmico. Inclusive, línguas estranhas não está só no Novo Testamento, não, tá? Línguas estranhas está no Antigo Testamento também. Me prova? Te provo. Daniel capítulo 5, versículo 17 ao 28. Quando Daniel foi chamado à presença do rei Belsazar, porque o rei Belsazar teve a brilhante ideia de pegar os utensílios da casa do Senhor e colocar na presença dele enquanto ele fazia aquela baguncinha lá dele, aquela festa lá no palácio, na sala real, na sala do trono. E aí quando ele vai acender, manda acender o candelabro de ouro, o fogo que sai do candelabro sai uma mão de fogo e risca na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ninguém no reino sabia interpretar esse texto. E aí tiveram que chamar quem? O profeta Daniel. Para que o profeta Daniel pudesse interpretar o que estava escrito ali. Ou seja, Mene, Mene, Tekel, Parsim já era falando em línguas, ou no caso, escrevendo em línguas. Mas, como o texto fala, se fala em línguas que haja intérprete. E Daniel foi lá interpretar. E os irmãos conhecem. Dividido foi o teu reino, pesado fosse achado na balança, e o teu reino será dado aos medos e aos persas, e ali os irmãos conhecem a história. Bom, e aqui vem a dúvida da Mayara, que eu falei no começo do vídeo, que pediu esse vídeo porque ela tinha uma dúvida. Falar em línguas não é você falar em outro idioma? Não é você falar numa língua que você não conhece? Porque realmente, em Atos capítulo 2, vai falar que os discípulos falavam em línguas, glossolária, mas as pessoas entendiam segundo o seu idioma nativo, xenolalia. Então, respondendo a Mayara, falar em línguas não quer dizer necessariamente que você só vai falar em línguas quando tiver uma pessoa estrangeira e você precisar se comunicar com ela, que no caso é a xenolalia. Falar em línguas não é exatamente só a xenolalia, até porque xenolalia só acontece na Bíblia lá em Atos capítulo 2. Mas agora a glossolalia acontece em todos os versículos que eu citei. Até porque, por exemplo, quando Pedro foi na casa de Cornélio, todo mundo ali falava grego. Quando o Paulo chegou em Efésios, no capítulo 19, todo mundo ali falava grego. Na verdade, nem precisaria de xenolalia, porque todo o império falava em grego. E grego era a língua nativa daquele povo, até por influência de Alexandre o Grande, influenciado em si por Aristóteles, que quando Alexandre o Grande e seu império conquistaram quase todo mundo, uma das coisas que Aristóteles falou para Alexandre foi implementar a língua grega e a cultura grega sobre os povos dominados. Então, quando Roma chegou, esse costume permaneceu. Todo mundo falava grego. Então não precisava falar em xenolalia, falar em línguas de outro idioma, porque todo mundo falava. É por isso até que o texto é crítico, no seu idioma nativo. Porque Jerusalém estava cheia de pessoas, a cidade estava cheia por causa do dia de Pentecostes. Tinha judeus de várias partes do reino, que falavam vários idiomas. Tinham pessoas, gentios de vários lugares, que falavam grego, mas também não eram naturalmente romanos nem gregos. Tinham outra nacionalidade. E o interessante foi isso. Deus glorificou o nome dele porque eles não entenderam no grego, entenderam no seu idioma nativo. E nisso glorifica a Deus. Então aqui tiramos essa dúvida sobre xenolalia e glossolalia. E Paulo proibiu falar em línguas. Tem muita gente alegando que Paulo proibiu falar em línguas. E ele se baseia em 1 Coríntios capítulo 14. O capítulo todo, tá? A partir do versículo 1. Aquele que fala em mistérios com Deus edifica a si mesmo, foi o que Paulo falou. Queria que todos vós falassem línguas como eu. Porque Paulo falava mais em línguas do que todo mundo. Será que Paulo está proibindo falar em línguas? Se ele fala que queria que todo mundo falasse e ele falava mais em língua que todo mundo? Mas Paulo vai falar que o melhor é profetizar. Porque aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas aquele que profetiza edifica a igreja. Eu vou tentar explicar. Primeiro, você deve buscar o dom de línguas e o batismo com o Espírito Santo. Mas ainda que você seja batizado no Espírito Santo e fale em línguas, até então você só está edificando a você mesmo. É bom, porque quem não edifica a si mesmo, não tem como edificar outras pessoas, não está edificando ninguém. O primeiro passo é você edificar a si mesmo.
Mas qual é o segundo passo? Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Buscai com zelo os melhores dons. Se eu não me engano, acho que nós no 1 ou do 31. Versículo 1 ao versículo 31. Buscai com zelo os melhores dons. Porque os dons são para edificação da igreja. E aquele que profetiza edifica a igreja. Entendeu? Por isso que Paulo vai proibir. Não é você falar em línguas consigo mesmo. Consigo mesmo você pode. Você não pode vir pregar, vir louvar, vir cantar, vir orar e falando em línguas. Aí não rola. Que aí ninguém vai entender nada. Você vai estar edificando só a si mesmo. Agora, aquele que profetiza, ele edifica toda a igreja. E você sabe, na prática, que dessa forma mesmo. Quando um pregador lá, um profeta é usado por Deus e começa a profetizar e ser usado por Deus, como aquilo edifica a igreja, ou no caso, edifica os membros, se for uma profecia de maneira individual. Então, que fique claro. E aí vou te dar um texto bem claro sobre isso, ainda no capítulo, ainda Coríntios capítulo 1, versículo 14. No versículo 39 vai dizer: portanto, irmãos, para matar esse assunto, procurais com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Procurai com zelo profetizar, mas o quê? Não proibais o falar em línguas. Antes disso, Paulo já tinha falado em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 e 20. Paulo já havia falado algo parecido, porque Tessalonicenses vem primeiro que Coríntios, tá? Não extinguais o Espírito Santo, porque tem muita igreja extinguindo o Espírito Santo. Tem muita gente que está vendo o vídeo até agora e já está achando que tudo que eu estou falando é mentira. Por quê? Está extinguindo o Espírito Santo. E aí Paulo vai falar no 20, não desprezeis as profecias. Porque tem gente falando, não, a verdadeira profecia é a palavra. Meu querido, Paulo quando falou isso, olha só, Paulo quando falou isso, Paulo já havia falado isso pessoalmente nas igrejas. A igreja, Paulo quando escreveu 1 Tessalonicenses, Coríntios, a igreja estava com mais de 25, já estava com uns 20 anos, 30 anos de carreira. E já estava profetizando e falando em línguas há muito tempo. E Paulo ainda fala, não proibis, porque deve ter surgido gente como você querendo proibir, dizendo que a verdadeira profecia é a palavra. Ora, o cânon bíblico não estava nem fechado nesse tempo. Quando Paulo falou isso, querido, nem o cânon bíblico estava fechado. Nem todas as cartas tinham sido escritas. E vem você falando que a verdadeira profecia é a palavra, então Paulo estava falando do que aqui? É óbvio que era de profetizar. Por isso que Paulo teve que ser bem claro, para talvez pessoas assim, que tenham essa cabeça dura, não extinguar o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Se você está falando que a verdadeira profecia é a Bíblia, pronto, a profecia está aqui para você. Vai criar agora ou vai continuar teimando? Mas, bom, vamos continuar. E agora, para finalizar mesmo, que o vídeo já está estourando. Talvez você... Não sei, isso, eu não vi, eu sou novo, eu me converti em 2006. Mas uma coisa que eu achei legal quando eu me converti era ouvir as histórias da igreja, de antes de eu entrar na igreja. Há um período em que a igreja era mais avivada. Você escutava história de sinais, milagres, maravilhas e prodígios que você não viu, mas que você ficava encantado. É aquela famosa história de que eu tenho saudade de um tempo que eu não vivi. Biblicamente falando, eclesiasticamente falando, na história da igreja, isso é verdade. Nós temos saudade de um tempo que nós não vivemos. Porque os antigos, eles viam pessoas entrar de cadeira de rodas e sair andando da igreja. Eu não estou falando de Bíblia do período de Jesus, não, tá? Estou falando da igreja atual. Isso em 1980, 1990, isso no começo dos anos 2000. No Maracanãzinho, tem pessoas que viram isso. Tem pessoas que na sua igreja já viram pessoas entrar lá enferma e, em vez de chamar a ambulância, levar no púlpito para orar e a pessoa ficar curada. Diz que já viram pessoas entrar oprimidas na igreja, o pastor levantar a mão, aquela pessoa que é endemoniada, e em nome de Jesus aquele demônio se expulso. Por isso que fala que a Bíblia fala que a igreja é rica, tem que ser rica de dons. Porque uma igreja que ela é rica de dons, ela é farta, e você vê sinais e maravilhas acontecendo. Essas coisas não acabaram, não ficaram no período bíblico, como os sensacionalistas falam. Quer ver um exemplo? Teve uma história que apareceu na internet tem um pouco tempo atrás, alguns anos atrás, de uma jovem que foi visitar um culto. E ali o pregador falou para ela, usado por Deus, que se ela não aceitasse Jesus, parece terrorismo, tá? Mas isso é Bíblia, isso é real. Se ela não aceitasse Cristo, que o diabo ia matar ela. E para saber que aquela profecia era de Deus, que ela poderia ser atropelada e morrer, todo mundo falar que ele chutou e acertou. Que morrer todo mundo morre, basta estar vivo. Mas para saber que era Deus, ele falou,
Você vai morrer confundida. Não era você para morrer, mas tu vai morrer. E o que aconteceu? E essa menina não aceitou a Cristo. E o que aconteceu algum tempo depois? Aquela menina no portão com uma amiga, chegou 2 caras de moto para matar a amiga dela, mas os caras se confundiram e mataram ela. Depois, quando foram presos, confessaram que não era ela para ter morrido, era para ter morrido a amiga. Essas coisas ainda existem na igreja. Milagres ainda existem na igreja. O que o Senhor está precisando é de pessoas que sejam canais de bênção para Ele usar para realizar esses milagres. Ah, mas está para vir um avivamento. Meu querido, já teve vários avivamentos. Em 1900 nós tivemos avivamento. Tivemos avivamento de Poyong, na Coreia. Tivemos avivamento no país de Gales. Se eu não me engano, o de Gales foi em 1907. O da Coreia do Sul, se eu não me engano, foi em 1903 ou 1904. Mas a gente tem em 1906 o avivamento na Rua Azusa, com William Sênior, aonde o Espírito Santo desceu de novo, e o que aconteceu em Pentecostes voltou a acontecer. Aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. E toda aquela história que os irmãos conhecem do batismo com o Espírito Santo, do avivamento da Rua Azusa. E esse avivamento pegou carona para o Brasil, com Antônio Nienberg e Gunnar Wing, lá em Belém do Pará, onde eles, numa igreja batista, foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em línguas. E aí, por uma incompatibilidade de doutrina, de costumes, acabaram pedindo para ser retirado da igreja. E aí, o que eles fizeram? Fundaram a Assembleia de Deus, que hoje é a maior igreja do Brasil. E por que a maior igreja do Brasil? Porque é cheia da palavra, é cheia do Espírito Santo, como a Bíblia diz que tem que ser. Porque além de ouvir a palavra, uma palavra da parte de Deus, ela é cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes você pode chegar e pregar para uma pessoa de Gênesis e Apocalipse. Você às vezes não é avivado, você às vezes não é cheio do Espírito Santo. E aí você pega para uma pessoa de Gênesis e Apocalipse, com toda a teologia, com toda a filosofia, e sabe o que acontece com aquela pessoa? Ela vai te escutar, balançar a cabeça e vai falar igual falaram para Paulo lá no Areópago. Outro dia te ouviremos acerca dessas coisas. Mas se quando aquela pessoa virar as costas, você falar, ó, Deus está te mandando falar isso, isso e isso, porque naquele dia que você orou, que você ajoelhou e tal, aquela pessoa vai virar, aquela pessoa vai tremer do alto da cabeça à planta dos pés e vai falar, como você sabia disso? Ninguém sabia daquilo, só Deus. Pois é, mas esse Deus que só sabia disso está mandando te falar isso essa noite ou nesse dia. Meu querido, precisamos trazer de volta um avivamento individual à igreja. Eu não estou falando de avivamento às nações, aos reinos. O avivamento começa na minha vida e na tua vida. Por muito tempo, a igreja realmente ela exagerou no espiritual. Tudo era espiritual. Você tropeçava, foi o diabo. Você botava, a irmã vizinha vinha cantar na nossa igreja, dava um CD todo arranhado, o CD começava a pipocar, é a fúria do maligno. Você saía atrasado de casa para trabalhar, dormiu pra caramba, saiu de casa atrasado, perdeu o ônibus, foi livramento. Realmente a igreja exagerou, espiritualizar tudo, mas agora estamos vivendo uma geração que é justamente ao contrário, está se filosofando tudo, está se colocando tudo na conta da teologia, está se colocando tudo na conta da psicologia. Já não tem mais espaço para o Espírito Santo na igreja. O que Paulo temia aconteceu, nós extinguirmos o Espírito Santo, deixamos ele de lado por doutrina de homem, por psicologia de homem, por filosofias de homem, e os nossos jovens, por causa de um monte de gente postando vídeos assim no YouTube, estão deixando de buscar o batismo com o Espírito Santo, de ser revestidos de poder. Então, meu apelo, e aqui eu termino esse vídeo, é que você comece a buscar não por pastores, não por igrejas, não por influência de outro, mas por você, que essa voz do Espírito Santo no seu coração, que você comece a avivar ela, que você comece a dar mais ouvido a ela, que nem quando os antigos iam fazer uma fogueira, que começava aquele fogo pequenininho, que você tinha que ficar tampando para aquela chama crescer, que você comece a tampar essa chama que está ardendo no teu coração para que ela venha te incendiar e para que você venha ser cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus os abençoe. Mais uma vez, se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal para dar uma força para a gente. E até o próximo vídeo. Valeu!